Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história fascinante do Vêneto. É uma língua falada por milhões de pessoas, sabe? E tem uma identidade super rica, um passado que, olha, é surpreendente e muitas vezes super mal compreendido. Bom, vamos direto ao ponto. A grande questão que sempre aparece quando se fala do Vêneto é essa. Será que é só um dialeto do italiano? Muita gente acha que sim, mas, como a gente vai ver aqui, a resposta é bem mais complexa do que parece. Dá uma olhada nessa comparação aqui. Para dizer "o Marco está chegando", em Vêneto se fala Marco el Cedrio rivar. Já em italiano é Marco sta arrivando. A estrutura é outra, né? Dá para ver de cara. Isso já é uma pista de que tem algo mais profundo aí. Então vamos investigar isso direito. Apesar de muita gente chamar de dialeto, até mesmo os próprios falantes, o Vêneto tem diferenças estruturais gigantes em relação ao italiano padrão, que, para quem não sabe, é baseado no dialeto lá da Toscana. E não estamos falando de um grupinho isolado, não. São cerca de 5 milhões de pessoas se comunicando em Vêneto pelo mundo. É uma comunidade linguística enorme com alcance global. E aqui está o ponto-chave da história toda. O Vêneto, assim como o italiano, o francês, o nosso português, todos eles vêm direto do latim vulgar. Ele não é um filho do italiano padrão. Na verdade, eles são tipo irmãos, sabe? Tem o mesmo ancestral, mas cada um seguiu o seu próprio caminho. Agora, a parte que eu acho mais fascinante é quando a gente olha para a história. O Vêneto nem sempre foi visto como uma fala regional. Muito pelo contrário. Teve uma época em que o prestígio dele era imenso, ecoava por todo o mar Mediterrâneo. Essa linha do tempo mostra bem essa jornada. A gente vê desde os primeiros textos, passando pelo auge durante a poderosa República de Veneza, onde o Vêneto era a língua do comércio, da diplomacia, até que, com a unificação da Itália, ele foi colocado de lado. Mas a história dá uma reviravolta e já no século XXI, ele finalmente ganha seu reconhecimento oficial. E olha que incrível isso aqui para ilustrar o prestígio da língua. O grande astrônomo Galileu Galilei teria usado o Vêneto para escrever sobre ciência de ponta. Esse manuscrito sobre uma estrela nova prova que a língua não era só para o comércio ou para o teatro, era também a língua da descoberta científica. Ok, vamos deixar a história um pouquinho de lado agora e vamos entender o que faz o Vêneto soar tão diferente. Vamos focar nas características da língua mesmo, que a separam do italiano de um jeito bem claro. O Vêneto tem sons que simplesmente não existem no italiano padrão. Em algumas variações, tem um som parecido com o TH do inglês. Outra coisa, não existem consoantes duplas, o que dá uma cadência, um ritmo todo diferente para a fala. E tem esse L especial, quase mudo, que pode transformar gôndola em algo que soa mais como gôndola. E as diferenças não param na pronúncia, não. O vocabulário tem palavras que são completamente diferentes. Onde um italiano pede uma forchetta, um falante de Vêneto pede um piron. Um jovem é um ragazzo em italiano, mas é um tosat em Vêneto. São palavras do dia a dia que mostram que as raízes são outras. E a história do Vêneto não ficou só na Itália, não. Com as grandes ondas de imigração, a língua atravessou oceanos e criou raízes em outros continentes. Ela mostrou uma capacidade de adaptação, assim, incrível. É isso mesmo. A língua não ficou presa na Itália. Impulsionada por aquela imigração em massa, principalmente ali entre 1870 e 1905, a voz do Vêneto viajou em navios para as Américas e hoje a gente escuta o eco dela em comunidades espalhadas pelo mundo, desde cidades no Brasil até vilarejos no México. Aqui no Brasil, principalmente na Serra Gaúcha, o Vêneto evoluiu para o talian, que é a língua cooficial em várias cidades. Lá no México, a cidade de Chipilo é um verdadeiro enclave linguístico. E na costa do Adriático, o legado da República de Veneza continua vivo através da língua veneziana. Essa placa de rua que a gente poderia muito bem encontrar numa cidade do sul do Brasil é a prova viva dessa jornada toda. Ela não só declara que a língua está presente ali, mas também um orgulho cultural profundo a milhares de quilômetros de Veneza. Depois de um período meio em baixa, o Vêneto está vivendo um renascimento. Vamos ver como essa língua tão antiga está se reafirmando no mundo de hoje, tanto nas ruas quanto nas leis. Em Veneza, as placas de rua contam uma história. A palavra para rua não é a italiana via, mas a vêneta calle. É um lembrete diário que está ali, na sua cara, de que a identidade linguística da cidade é única e veio bem antes da formação da Itália moderna. E essa identidade não está só no passado. Ela é usada de forma super inteligente hoje em dia, como nesse anúncio de cerveja de uma marca estrangeira. A frase em vêneto cria uma conexão imediata, bem-humorada com o pessoal local, mostrando que a língua está viva e é relevante na cultura popular.
E aqui está o veredito final. Em 2007, o vêneto foi oficialmente reconhecido como língua por uma lei regional. Esse ato não apenas protege, mas também valoriza a língua e a cultura vêneta, encerrando de vez o debate sobre o status dela. Chegando ao fim, fica claro que o vêneto é muito mais que um dialeto. É uma língua com uma história de prestígio, uma identidade única e uma presença global. A questão que fica no ar é, com um reconhecimento oficial e um orgulho cultural renovado, como essa voz tão antiga vai continuar a evoluir e a soar no futuro.